acontece também uma outra situação, que é o seguinte: muitos entram no mercado imobiliário, mas acabam não conseguindo dar seguimento. Por quê? Porque às vezes o planejamento que é feito quando a pessoa resolve ir para Portugal, esse planejamento ele contempla um espaço de tempo. E se nesse espaço de tempo as coisas não acontecerem, a pessoa é obrigada a procurar algo que vai trazer um retorno um pouco mais imediato. Menos rentável, porém que vai suprir o básico que ele está precisando ali, então ele vai e sai. Exatamente. Ele abandona o projeto dele. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem um potencial único aqui em Portugal. Você se associa a uma agência que já é licenciada, que vale o nosso CRES lá, que é a licença AMI, e você, uma vez associado a essa agência, você está autorizado a utilizar a licença dessa agência para fechar qualquer negócio imobiliário que surge para você. Muito menos burocrático. Muito menos e muito mais acessível. Eu cheguei em 2017 e a partir do momento que eu entrei naquela marca, eu assinei o contrato como consultor associado, Sim. automaticamente eu já tive o mercado para poder trabalhar. Entendeu? E eu confesso que para mim foi uma surpresa tão grande que eu olhei e falei, bom, então quer dizer que se eu passar ali, pegar uma placa de um apartamento à venda, ligar, a pessoa me receber, eu assino um contrato com aquela pessoa e depois o mercado aparece um comprador, eu recebo a comissão desse imóvel, é exatamente isso, Jorge. É assim que funciona. Olá, gente, tudo bem? Aqui fala o Jorge Deluomo, falando aqui para vocês do Portugal Connection. Nós hoje estamos trazendo aqui para vocês um cara que vocês vão gostar muito de saber sobre ele. O nome dele é Fábio Oliveira. O Fábio, ele é um consultor da área imobiliária. Aí você vai dizer, poxa, tem tanto consultor de área imobiliária, né? Mas o Fábio me chamou a atenção num item muito importante. Você sabe que a gente aqui no Portugal Connection, a gente trabalha muito com empreendedores, né? E o Fábio, pela história dele, ele me trouxe assim que ele tem essa veia empreendedora. Então me deu muita vontade assim de trazer o Fábio aqui para a gente conversar com ele e estudar assim, até um projeto empreendedor que ele tem. Fábio, tudo bem contigo? Tudo bem, Jorge? Obrigado aí pelo convite. Nada, foi um prazer a gente receber aqui. E eu queria iniciar, Fábio, essa conversa da gente, né, para os nossos espectadores, e você falando um pouquinho de quem é o Fábio, né? Fala um pouquinho da tua história, né? Quando você chegou aqui em Portugal e as primeiras dificuldades que você encontrou. Perfeito. Então, eu sou o Fábio Oliveira, vim para Portugal em 2017 e quando eu cheguei aqui em 2017, eu costumo dizer que foi até uma situação bem curiosa, porque Portugal, a princípio, eu acho que me recebeu de braços abertos, né? Desde o primeiro momento. Encontrei muitas pessoas aqui com as quais eu já fui criando uma identificação. A primeira pessoa que eu encontrei aqui, por sinal, também era brasileira, já morava aqui há 10 anos. E logo a seguir, passei 30 dias aqui em Portugal, conhecendo o país, analisando que tipo de projeto eu ia colocar para trabalhar, para empreender, e também questões de onde eu ia morar com a minha família. Me diz uma coisa, você falou aí uma palavra muito bacana. Eu não sabia disso, né? Você falou assim, olha, eu já fiquei preocupado aqui, pensei, pô, em que eu vou empreender? Então, quer dizer, quando você chegou aqui, você já começou a pensar em empreendedorismo mesmo? Exatamente, porque eu no Brasil, eu já tinha empresa há 9 anos, né? E eu era da área de tecnologia, né? Minha primeira faculdade que eu fiz foi na área de computação. Quando eu vim para cá, eu estava ali no último ano da minha faculdade também de Direito, que era um outro projeto, mas nesse meio tempo eu ainda consegui terminar uma pós-graduação na área de perícia criminal e ciências forenses. Mas a veia empreendedora... Tudo a ver com imobiliário, né? Nada. É verdade. Mas essa veia empreendedora sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, sabe, Jorge? Eu sempre tive ali muitas ideias de coisas a fazer e todas as vezes que eu via uma oportunidade eu queria colocar aquilo para andar. E aqui não foi diferente. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou empreender? O que eu vou colocar? E aí eu comecei a olhar na minha própria área, vi que Portugal realmente tem infinitas oportunidades para quem trabalha na área de TI, mas eu queria um desafio um pouco maior. E aí eu tive uma oportunidade de conhecer uma das maiores consultoras imobiliárias aqui de Portugal, através de uma indicação, e fui conversar com ela, e ela me entrevistou e falou que, assim, queria trabalhar comigo, meu perfil era todo de consultor, com quem ela gostaria de trabalhar, e foi assim que eu fui parar no mercado imobiliário. Então, vamos lá. Você foi parar no mercado imobiliário, começou no mercado imobiliário direto com uma grande empresa, pelo que eu estou entendendo, a empresa importante, né? Porque você foi fazer lá uma entrevista e tal, então foi te conhecer, e você não tinha experiência anterior de mercado imobiliário, Não. e a pessoa achou que você tinha, assim, não, você tem uma característica de ser um consultor, eu quero que você venha trabalhar com a gente, foi isso? Exato, mas isso para mim acabou por não ser surpresa, porque assim, como que eu vejo, e foi o que ela me apresentou, a atividade do consultor imobiliário, do corretor de imóveis, que a gente chama no Brasil. Ele simplesmente é uma pessoa que está ali para poder solucionar, atender problemas de outras pessoas que estão à procura de compradores ou vendedores para os seus imóveis, né? Então, eu já fazia isso no Brasil. A minha empresa, quando eu comecei numa salinha no último andar, um prédio de 12 andares, e em 6 meses depois eu estava no melhor ponto do prédio. E como que eu consegui isso? Não tinha nenhum cliente, não tinha nenhuma referência. Foi batendo de porta em porta, de sala em sala, me apresentando e oferecendo meus serviços.
Ou seja, as pessoas acabaram me dando uma credibilidade, não me conheciam, resolveram trabalhar comigo, gostaram e depois não pararam mais. Entende? Então, assim, eu vi que aquilo que eu fazia no Brasil, só que em área diferente, é exatamente o que o consultor imobiliário faz aqui em Portugal, que é atender pessoas e resolver as demandas que elas têm. Entendi. Então, você considera então que você, na verdade, começou assim com um atendimento específico para as pessoas, né? Sentindo as dores da pessoa e sabendo exatamente o que a pessoa precisa e sendo um consultor realmente para aquela pessoa, né? Não um vendedor de imóvel, não é isso? Exatamente. Você tocou no ponto que eu acho que é extremamente importante. Então que desenvolve ele aí. as pessoas acabam, de certa forma, confundindo um pouco. Quando fala de corretor de imóveis ou consultor imobiliário, como chama aqui em Portugal, as pessoas automaticamente associam que é uma pessoa que está atrás de receber comissão. E quando se depara com alguém que realmente é uma pessoa consultiva, que quer entender o processo desde o início, quer saber, por exemplo, por que a pessoa está querendo colocar aquele imóvel à venda, que tipo de evento social ocorreu na vida daquela pessoa, que às vezes pode ser a família vai ganhar mais um integrante, ou aconteceu o contrário, faleceu alguém, eles precisam de um imóvel diferente. A partir do momento que a pessoa percebe que do outro lado existe alguém que transpira ali uma confiança e que está entendendo os motivos pelos quais ela está com essa situação a ser resolvida, eu acho que isso já cria ali uma conexão e a coisa começa a se encaixar de forma a dar certo. Vou voltar um pouquinho. Aham. Quando é que você chegou aqui em Portugal? Eu cheguei em 2017, mas não cheguei direto para morar. Eu passei um mês aqui. Tá. Passei um mês justamente fazendo esse planejamento. E aí eu voltei em outubro com a minha esposa, né, com a Aline e com os nossos filhos, Cauã e Yasmin, Entendi. que tinha Ah, que 4 legal. e 3 anos. Como é que o brasileiro, você acha que o brasileiro é visto no mercado? Eu não falo só de Lisboa, não. Você deve ter uma noção assim, do mercado de Portugal, né? Do país, né? Como é que o brasileiro é visto quando ele vem para trabalhar como consultor imobiliário aqui em Portugal? Muitos entram no mercado imobiliário, Sei. mas acabam não conseguindo dar seguimento. Por quê? Porque, às vezes, o planejamento que é feito quando a pessoa resolve vir para Portugal, esse planejamento, ele contempla um espaço de tempo. E se nesse espaço de tempo as coisas não acontecerem, a pessoa é obrigada a procurar algo que vai trazer um retorno um pouco mais imediato, sabe? Então, Quer dizer, menos rentável, aham, porém que vai suprir o básico que ele está precisando ali, então ele vai e sai. Ele exatamente. abandona o projeto dele. Eu não vejo, até hoje eu tô aqui, vai fazer 8 anos, eu não vejo nada que possa realizar tantas coisas na vida de uma pessoa como o mercado imobiliário. Por quê? Primeiro que o acesso ao mercado imobiliário português, ele é um pouco mais simples do que lá no Brasil. Né? Eu não estou dizendo que ele é mais fácil, ele é mais simples, porque ele é menos burocrático. Lá no Brasil, para sermos corretores lá, a gente tem que ter uma licença, né? Como é óbvio, o nosso órgão lá que faz a regulação, e essa licença permite que tu faça o teu trabalho dentro daquele estado da federação. Porém, existe alguma outra coisa para tu fazer fora daquilo, você tem que tirar uma licença para outro estado. E aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, você se associa a uma agência que já é licenciada, que equivale ao nosso CRES lá, que é a licença AMI, e você, uma vez associado a essa agência, você está autorizado a utilizar a licença dessa agência para fechar qualquer negócio imobiliário que surge para você. É muito menos burocrático, né? Muito menos e muito mais acessível. Ah, Entendeu? isso eu não sabia, não. É muito Interessantíssimo. mais acessível e abre portas. Entende? Abre portas. Sim. Porque eu cheguei em 2017 e a partir do momento que eu entrei naquela marca, que eu assinei o contrato como consultor associado, Sim. automaticamente eu já tive o mercado para poder trabalhar. Entendeu? E eu confesso que para mim foi uma surpresa tão grande que eu olhei e falei, bom, então quer dizer que se eu passar ali, pegar uma placa de um apartamento à venda, ligar, a pessoa me receber, eu assino um contrato com aquela pessoa e depois o mercado aparece um comprador, eu recebo a comissão desse imóvel, é exatamente isso, Jorge. É assim que funciona. Você identificou alguma coisa aqui no mercado, alguma coisa nas pessoas? Bom, a gente chama normalmente isso em marketing de dor, né? Uhum. Você identificou alguma dor que trouxesse para você uma possibilidade, você vislumbrou uma possibilidade de alguma coisa através desse tempo que você teve como consultor? Eu sempre me fiz uma pergunta, onde eu quero chegar? Quando tu começa um negócio, tu sabe como você vai começar. Mas aquele negócio que você dá início, ele pode te levar para vários lugares, você não consegue exatamente mensurar até onde você vai chegar com aquele teu projeto. E quando eu entrei no mercado imobiliário, uma coisa que ficou muito claro para mim desde o início foi o seguinte, eu sou grato porque abriram as portas, porém, eu sempre gostei de trabalhar dentro de um padrão, Sim. sabe? E esse padrão para mim, eu nunca abri mão. Então, por que eu tô te passando isso? Porque exatamente o que você falou com relação à questão de dor, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa que dentro das marcas eu talvez não conseguiria fazer. E o que seria isso? Fazer com que as pessoas enxergassem que o corretor de imóveis, o consultor imobiliário, ele tem que encarar esse negócio como uma empresa. Ele não pode querer
abraçar todas as atividades ali ao mesmo tempo, porque ele vai perder produtividade, ele vai deixar de atender as pessoas como deveria e automaticamente os objetivos vão ficando... Mas isso acontece, por exemplo, vamos botar assim especificamente para o brasileiro, tá? Uhum. Que chega aqui, ele chega e pensa em abraçar, do jeito que você está falando, e ele perde o foco dele, você acha isso? Então, para quem está começando, isso é comum. Eu vejo que isso é comum porque você percebe, a pessoa entra, ela tem que passar ali por umas formações. A marca oferece, olha, tem que fazer formação, essa, para você poder começar a entender o mercado para você. E aí a pessoa já começa a ter umas rotinas, e essas rotinas que são passadas são para que ela execute o processo até o fim. Depois que ela chega a um certo escalão, que já tem outros negócios, aí ela já pensa em colocar assistentes, já pensa em colocar outras pessoas para poder dividir as atividades. Mas eu penso que essa situação pode ser diferente. Eu penso que você já pode começar extraindo o melhor de cada pessoa dentro de cada atividade, Sim. ok? E a partir do momento que a coisa estiver funcionando, você vai delegando outras possibilidades para as pessoas. Foi por isso que eu idealizei ali uma forma de trabalhar e agora criei uma comunidade para poder exatamente a gente fazer as coisas dessa forma, porque eu acredito que a gente consegue fechar mais negócios. Vamos chegar daqui a pouco, então, nesse teu projeto, né, que você conversou comigo, e foi um dos motivos, até porque eu me interessei mesmo, né, em trazer você aqui, porque você pensou, o que eu digo, você pensou fora da caixa, né? Uhum. As pessoas ficam assim muito na caixinha e não conseguem olhar além, né? E o que eu notei pelo teu projeto é que você conseguiu olhar além e pensou, através do projeto que você vai falar aqui, né, que eu pedi para tu falar, mas você não pensou só em você, você pensou na dor até do outro, né? Exatamente. E como minimizar, né, os riscos, né, e os problemas que as pessoas, quando chegam aqui, né, lá do Brasil, né, elas enfrentam. Então, essa comunidade que você sentiu que era importante, é isso? Você sentiu Exato. que existia aí uma dor, aí existia Uhum. alguma coisa que o brasileiro chegava aqui e encontrava muitos riscos, Uhum. encontrava dificuldades, não Aham. conseguia à frente, e você conseguiu ver alguma saída, foi isso? Exatamente, exatamente. Porque, assim, das dores que você mencionou, Uhum. eu acho que a que mais incomoda é aquela do senso da urgência em conseguir ter o resultado. E a pessoa, às vezes, por conta disso, ela acaba não conseguindo desempenhar as atividades, as funções com a tranquilidade que ela precisa para poder ela conseguir atingir aquele objetivo. Vou te dar um exemplo rápido, por exemplo. Tá. Todas as pessoas que eu fechei negócio, graças a Deus, são meus amigos hoje. Ou são os poucos seguidores que eu tenho, né? Porque eu também não sou nenhuma celebridade, tenho pouquíssimos seguidores. A maioria são amigos e familiares, mas todos eles se tornaram meus amigos. E eu lembro cada caso desde o primeiro. Teve um caso, por exemplo, que eu deixei de fazer a assinatura do contrato de promessa, compra e venda, que é o passo inicial, né? Para a gente depois fazer a escritura e fechar o negócio, porque simplesmente a senhora, que a gente tinha fechado já o negócio, encaminhado todo o processo, nas vésperas do negócio, ela nos deixou sem comunicação. Então aquilo gerou uma incerteza para o meu cliente, que era o proprietário do imóvel. Ela calou? Ela calou. Depois de tudo fechado, agendada já a assinatura, nas vésperas, Aham. ela simplesmente desapareceu. Aham. E aí o proprietário foi pro local comigo, para nós assinarmos o contrato no dia seguinte, e a parte do horário ela não apareceu. E aí ele falou para mim, ele falou, poxa, Fábio, por mim tudo bem, a gente vê o que aconteceu. Eu falei, olha, por mim, se o senhor quer a minha opinião, a gente não avança mais com esse negócio. Eu falei, mas você tá trabalhando e tal, não sei o que, você tem que... Eu falei, não, olha só, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Eu acho que as coisas como foram não era para ter acontecido, mas eu nunca vou colocar o meu interesse e a minha urgência na frente do negócio. Eu estou trabalhando e, claro, fechar o negócio é o objetivo do nosso trabalho, mas eu preciso fechar o negócio de uma forma confortável. Então, por mim, o senhor não avança mais com o negócio. Se o senhor me dá a oportunidade, eu continuo trabalhando e a gente vai achar um outro comprador. E aí, a partir daquilo ali, ele falou assim, olha, Fábio, eu não esperava isso, mas agora eu percebi o profissional que você é e quem vai me representar na escritura do imóvel é você. Eu já nem faço mais questão nem de estar presente em nada, você resolve tudo por mim. Simplesmente me entregou o imóvel para eu poder tratar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa situação é bem importante, porque quando você tem a tranquilidade de fazer o teu trabalho sem colocar a tua urgência à frente da necessidade do teu cliente, isso faz com que você faça o trabalho de uma forma mais segura, mais tranquila, e o resultado ele acontece naturalmente. Infelizmente, nem todas as pessoas podem fazer isso. Porque, como você falou, aquela questão da dor da pessoa que chega, eu acho que a principal dor eu preciso de resultado agora, porque eu preciso me manter, eu tenho a minha família, eu tenho os meus custos, renda, enfim, aquelas coisas todas. Então, eu preciso, de fato, ver esse negócio funcionar para ver se isso é para mim ou não. E justamente essa necessidade, essa dor urgente de ter o resultado, é que, às vezes, atrapalha o processo e a pessoa acaba não conseguindo. Antes de a gente entrar pelo que eu tô entendendo, eu não sei se nós vamos chegar lá, né? Mas que você tem, provavelmente, uma solução, ou um caminho, pelo menos, né? Para que as pessoas passem por isso de uma forma mais controlada, mas com redução de riscos, né? E de uma forma mais acertada, né? Isso é muito legal. Isso aí é ajudar o empreendedorismo, ajudar o próximo que vem aí, que está querendo trabalhar, então que às vezes, por falta de uma orientação,
ou por falta de um bom projeto, entra num caminho errado. Exato. Né? E se perde, né? Se Exatamente. perde, né? Qual seria um recado que você daria para essa pessoa que de repente está querendo vir para Portugal, né? E está pensando em ser um consultor imobiliário aqui, né? Uhum. O que ele tem que prestar atenção antes de tomar esse passo? Perfeito. Então, assim, para você que está pensando em vir para Portugal e pretende trabalhar num mercado que ele te dá a possibilidade de você realizar os seus projetos, é um mercado multimilionário, é um mercado que desde o primeiro dia você já consegue realizar negócios. O que eu diria para você é o seguinte: o primeiro passo, e é o passo mais importante, e que eu sempre converso com as pessoas, é o planejamento. Esse planejamento, ele tem que ser um planejamento de forma estruturada. Primeira coisa é, se você vem buscando oportunidade para poder empreender, você tem que pensar que você, durante um tempo, você tem que ter uma dedicação a um projeto que vá realizar aquilo que você quer. O mercado imobiliário, para mim, é o mercado que hoje te dá essa possibilidade. Porém, se você vier e entrar da forma tradicional, o que eu diria forma tradicional? A forma tradicional é, você vem, chega aqui, se associa a uma marca e começa a desenvolver o teu trabalho a partir do zero. Você provavelmente vai se deparar com as maiores dificuldades que todos se deparam, que eu me deparei, que é, você primeiro faz todo o teu trabalho, toda a sua mudança, toda a sua logística, para depois entrar num projeto e esperar que esse projeto dê resultado. Pensando nisso, durante os anos que eu estou no mercado, eu sempre quis achar uma forma que você possa ingressar nesse mercado minimizando os seus riscos. Com base nisso, eu tenho uma oportunidade que você pode começar agora. Você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar com os consultores que trabalham comigo, e nessa comunidade, nessa oportunidade que eu vou te dar, nós vamos te ajudar a fazer todo esse trabalho, mesmo que você ainda não esteja aqui em Portugal. E você vai ser nosso associado, e você vai ter rendimentos, e esses rendimentos vão proporcionar que você faça o teu planejamento. Diga uma coisa, ele já vai começar a poder trabalhar aqui, mas de lá? Exatamente. É isso? Exatamente. Bom, vamos lá, eu ainda não entendi teu projeto, eu vou avançar um pouquinho com ele, mas pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo, ele não vai ficar então muito preocupado, ele não vai ficar preocupado com o ganha-pão dele aqui, porque ele já tem isso arrumado lá, né, na nossa terra, Exatamente. mas vai começar já a fazer as suas prospecções em Portugal, estando lá. Exatamente, exatamente. Pô, cara, que achado, hein, cara? E funciona mesmo? Funciona porque já tenho duas pessoas já que entraram comigo e elas já começaram a pegar as oportunidades que tem, já estão trabalhando em cima disso. Só não fecharam o negócio porque é uma coisa muito recente. Para falar a verdade, a comunidade ela ainda nem foi lançada. Eu tô conversando aqui em primeira mão. Ela ainda não foi lançada oficialmente, mas eu tô conversando em primeira mão, tô te passando. Spoiler. Exatamente. É totalmente exclusivo, entendeu? Ela ainda nem foi lançada. Por quê? Porque eu estava ainda definindo qual era as ferramentas que eu ia oferecer. Então eu fechei com a maior empresa de CRM hoje, que as pessoas consideram. O que é CRM? CRM é o sistema que a pessoa vai acessar para poder ela fazer o trabalho dela, né? Tá. É como se fosse o back-end lá, onde ela vai inserir os contatos, onde ela vai fazer os acompanhamentos, onde ela vai fazer, colocar todo o percurso da pessoa até o fechamento do negócio. Tá. Né? Então, eram muitas coisas ainda que estavam sendo estruturadas para poder fazer um lançamento e a pessoa começasse e pudesse desenvolver, porque isso é uma responsabilidade muito grande, Jorge. Eu me perguntava por que ninguém tinha feito isso antes. E aí eu me deparava com duas situações. Primeiro é a questão que você falou de você pensar fora da caixa. Então, assim, eu acho que essa parte da criatividade, de você analisar e tentar achar um caminho para você poder contornar certas coisas, eu acho que isso foi superado com esse projeto. Bacana, Fábio, porque aí, para mim, né, é a cabeça do empreendedor, né? O empreendedor vê uma dor, né? Vê só, e ali tem um problema, né? Depois, naquele problema, ele vê uma possibilidade. E aí depois depende de cada um, né, cara? Porque aí é você fazer o desenvolvimento daquilo para conseguir resolver aquilo, né? E aquela dor daquela pessoa, né? Essa ideia que você teve, eu não sei ainda como é que é, eu tô bem curioso para saber, né, cara? Já vai saber. Como é que uma pessoa lá do Brasil vai começar a ser introduzida no mercado aqui sem correr esses riscos de ter que sair do mercado porque não tem o seu ganha-pão. Exato. Então aí vai. A minha ideia é entrar no mercado imobiliário. Daqui a pouco ele tá fazendo restauração, ele está fazendo outras coisas, né? Foge completamente, né? E eu acho que deve até se desestruturar muito, né? E até voltar, né? Muitas vezes, bastante, mexe bastante com a rotina das pessoas. E o cara não consegue voltar para esse projeto depois, né? É difícil, né? É difícil porque normalmente a atividade que ele vai começar a desempenhar, Sim. ela vai prender e dificilmente ela vai ser escalável financeiramente ao ponto dele ter independência de ter o tempo dele de volta. Eu, por exemplo, eu já me deparei aqui com advogadas, foram duas, na verdade, e essas advogadas eu me deparei e elas estavam trabalhando na limpeza.
foram pessoas que eu chamei para trabalhar comigo, Jorge. Você vê. Porque, assim, sempre que tu encontra um brasileiro, se isso acontece contigo, comigo acontece direto. As pessoas querem saber um pouco da história, o que tu faz, aquela coisa toda. E quando a gente tem essa conversa e tudo mais, você descobre coisas, assim, bem diferentes. Eu já encontrei 2 advogadas que hoje trabalham na limpeza e eu tô dizendo não pelo sentido de demérito, o fato de trabalhar, muito pelo contrário. Eu tô dizendo, assim, a diferença, né, de atividade que ela exercia no Brasil e a atividade que ela exerce hoje aqui em Portugal, sabe? Então, eu via isso acontecer com muita frequência. Então, eu falei, bom, existe aí realmente uma possibilidade da pessoa vir para cá de forma mais planejada. Vamos lá, Fábio. Aí você bolou, eu entendi, aí você criou uma comunidade, né? Então, você topa comigo aí por parte? Claro que sim. Então claro vamos que lá. sim. O que é... Primeiro, não avança disso não. O que é essa comunidade? Ok, então vamos lá. Essa comunidade, eu dei o nome de consultores de lead. E o que basicamente a comunidade é um grupo de pessoas, né, que vão trabalhar pegando as oportunidades que existem no mercado e trabalhando as pessoas que estão interessadas em aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, a pessoa que entra para a comunidade hoje, ela já ganha acesso ao mercado imobiliário como se ela trabalhasse como consultor presencial. A diferença é que ela não presta o atendimento, ela não faz o trabalho do consultor. O que ela faz é conectar pessoas, né? Conectar os leads. E como que ela faz isso? Por exemplo, ela vê um imóvel à venda em algum lugar do Brasil, pode ser em qualquer portal, pode ser até mesmo no site da agência, da marca. Ela sinaliza que ela vai trabalhar aquele imóvel. Olha, eu tenho aqui um imóvel que me interessa e eu vou trabalhar um potencial comprador para esse imóvel. Sim. Então, ela tem ali várias formas dela poder fazer uma captura de pessoas interessadas nesse imóvel. Ela pode, por exemplo, utilizar o marketing digital, fazer campanhas, né, para poder as pessoas interagirem com essa campanha e pedirem mais informações. E aí, como que funciona? Vamos supor, ela viu um imóvel, né, que é muito comum em qualquer site, ela sinalizou que quer trabalhar aquele imóvel, então ela vai pegar, vai dentro da comunidade indicar que ela quer trabalhar aquele imóvel. Eu vou, ou alguém que trabalha comigo, fazer contato com a agência. Olha, nós queremos fazer partilha desse imóvel com a sua agência. Ok? Sinal verde, a pessoa vai trabalhar em cima de campanhas para poder ela encontrar pessoas que têm interesse em visitar aquele imóvel ou comprar ou apresentar uma proposta. Todas essas pessoas que ela contactar, ela vai inserir dentro do CRM, ok? E nós vamos marcar a visita para a pessoa, vamos fazer toda essa parte de atendimento presencial. A parte dela é captar e inserir no CRM. Essa pessoa fica associada a ela, ok? A quem inseriu, ou seja, é um lead dela. Ela é consultora de lead, o trabalho dela remotamente acaba ali, em identificar o lead, inserir na plataforma, esse lead fica associado a ela. O trabalho que é feito presencialmente, por mim ou por outra pessoa da equipe, dos consultores que trabalham presencial, é justamente fazer o quê? Marcar uma visita para ver se a pessoa apresenta a proposta e com esses leads. E aí, nós damos o segmento a partir de então. Né? A pessoa está ali, nós vamos dar o segmento. O negócio foi fechado, o que acontece? Aquele valor da comissão que a nossa mediadora recebe, aquele valor é pago a essa pessoa um percentual. E esse percentual vai ser, no máximo, 30% do que a mediadora recebe. Por quê? Porque os outros 30% vai ser pago para quem fez o trabalho presencial. Ou seja, a nossa mediadora, nós pagamos 60% de comissão para um consultor, ok? Então, aquilo que a nossa mediadora recebe, ele é dividido por quem gerou o lead e por quem fez o trabalho presencial. Isso abre a possibilidade de quê, Jorge? A pessoa começou a obter rendimento, começou a fechar negócio, ela já começou a fazer o caixa. Futuramente, se ela tem um projeto de vir para Portugal, de mudar com a família dela, enfim, fazer, né, vir trabalhar presencialmente, ela passa a trabalhar como consultor presencial. Só que ela já tem uma carteira de clientes, que foram leads dela, que ela já trabalhou e que ela pode continuar atendendo essas pessoas. Tá entendendo? Então, assim, ela começa a ganhar remotamente, só gerando esse lead, identificando oportunidade, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora, ok? É trabalho de mesa. Exatamente. Computador na frente, contatos, networking e... Exatamente. E gerar lead. E com a comodidade que ela pode fazer do escritório dela no horário que ela tiver disponível. Ela entrou para a comunidade, ela pode... Vamos supor, ela já tem a atividade dela, profissional. Então, olha, eu tenho a minha atividade profissional, mas eu quero começar um outro negócio, eu quero mudar de mercado, eu quero mudar, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E ela tem essa possibilidade. Ela tem essa possibilidade de começar esse negócio e começar a trabalhar e futuramente até trabalhar presencialmente. Isso é uma forma dela começar a receber em euros trabalhando lá do Brasil, né? Exatamente. E aí a gente tem uma característica que é bem interessante. Eu não gosto de falar em valores, eu até comentei isso há pouco, né? Que eu não gosto de falar de valores, fica parecendo uma coisa, né? Fazendo promessas vazias. Até porque, hoje em dia, o que está surgindo de golpes, essas coisas todos os dias, não tá fácil. Eu tenho visto vários casos, principalmente lá no Brasil. Mas o que acontece? Existe um mínimo assegurado. Por exemplo, todo negócio que a mediadora fecha aqui em Portugal, existe um padrão, que é, se o imóvel ele é abaixo de 100 mil euros, a mediadora recebe 5 mil.
ok? Se ele é abaixo de 100, é um valor fixo, 5 mil mais o IVA, que é o imposto. Então, essa pessoa, do valor que a mediadora recebe, ela vai receber esses 30% em cima do valor da mediadora. Porém, se for um negócio feito em partilha, ok? A mediadora recebe 5, mas quem tem, por exemplo, o imóvel angariado ou quem tem o comprador para o imóvel é uma outra agência, então esses 5 mil, ele é dividido 2.500 para cada. Desses 2.500, o consultor vai receber, o consultor de lead, que entrou para a comunidade, recebe 30%. Ou seja, 2.500 ele vai receber 30%, que dá 750 mil euros. E aí você... Ou 750 mil, desculpa. 750 euros, né? Eu falei 2.500, 750 euros, ok? E aí, esses 750 euros, quando a pessoa vai lá e converte para a nossa realidade, do nosso real no Brasil, ela vai olhar e vai falar assim, bom, então eu ganhei por um lead que eu gerei, inseri no sistema esse valor, vamos botar que tivesse a 5, tá 6, tá 6 já. 6 vezes 7, 4.200, enfim, 4.500, 5 mil. E ela falou, eu gerei por um lead, e aí ela vai falar, pô, esse negócio aqui realmente vale a pena. Quer dizer, a pessoa pode identificar imóveis aqui em Portugal, pode prospectar esses imóveis lá no Brasil com investidores, né? Fechar o negócio, você aqui resolve tudo e ela recebe sentada lá, não, porque fez o contato. Exatamente. E ela só vai receber 30% porque ela está trabalhando não como consultor imobiliário, isso eu tenho que deixar claro, porque senão amanhã alguém pode assistir e vai dizer assim, ué, mas então quer dizer que essa empresa agora, eles estão abrindo para o cara trabalhar como corretor de imóveis remotamente? Não, isso aqui está errado, né? Então, assim, vamos deixar claro que a pessoa, ela é um consultor de lead. Então, ela faz uma etapa do trabalho. Assim como muitos corretores de imóveis, consultores imobiliários aqui de Portugal, por exemplo, que já tem equipe, tem uma pessoa na equipe só para poder fazer agendamento. Tem uma pessoa na equipe que pega o telefone e tá ligando todos os dias para os proprietários de imóvel para poder angariar aquela coisa toda. É a mesma coisa. Entendi. Grande ideia. E isso é aberto, por exemplo, para o Brasil todo? Qualquer pessoa que quiser pode se inscrever e paga uma taxa para você entrar nessa comunidade, para você ser associado ou não? Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou abrir agora, assim que a gente lançar... Ou você não tem essa ideia ainda, você está criando? Não, nós temos em mente, temos em mente. Só que isso é uma coisa que a gente tem que ver com bastante calma. Sabe por quê, Jorge? Porque isso envolve cifras muito altas. Pelo menos eu penso. Tu vê, um lead que a pessoa vai receber 30% de um negócio partilhado, já dá quase 5 mil reais que a pessoa recebe. Então, tu imagina, se a gente não tiver o bom senso de trabalhar o custo para poder a pessoa entrar nisso, fica uma coisa inacessível. E esse não é o objetivo. O objetivo da comunidade é trazer uma oportunidade de renda para as pessoas conseguirem ter rendimento suficiente para elas planejarem, almejarem coisa melhor. Por quê? Primeiro, o momento, a gente sabe que é extremamente favorável. A gente está passando por uma situação que, para mim, vou fazer 45 anos, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo no nosso Brasil. Essa é a verdade. Okay? Eu tenho uma empresa lá, converso com meus funcionários e eles me dizem, olha, Jorge, quando eu entro no mercado, eu saio chorando lá de dentro. Para você ver. Minha família está lá, eu tenho filhos lá, minha mãe está lá. Então, assim, irmãos, então eu ouço coisas muito absurdas. E, assim, é uma situação, é uma comunidade, é um projeto que, inicialmente, até por ser brasileiro, eu estou implantando agora com o objetivo de ajudar os brasileiros, só que isso não tem fronteira. Eu pretendo expandir isso para outros lugares, mas como é óbvio... Para outros países? Para outros países. Mas como é óbvio, eu já conversei com pessoas aqui da Espanha, tenho conhecido pessoas na Espanha, eu estou pensando em colocar isso lá, só que isso é uma coisa que eu posso estender, enfim, é escalável, extremamente escalável, mas tem que ser, como eu te falei, uma coisa extremamente estruturada, fazendo devagar, da forma que está sendo feito para poder não atropelar o processo. Mas voltando à questão dos valores que você perguntou, quanto que a pessoa paga. Exatamente. O que acontece? Essa questão dos valores é assim... Eu pensei, o objetivo nosso é criar comunidade, fechar negócios e possibilitar. Se eu crio uma barreira inicial, que é um investimento, que a pessoa... tem que fazer para começar a Tem tentar. que fazer para... Exatamente. O que vai acontecer? Eu vejo que, pelo momento que a gente está passando, muitas pessoas vão querer, mas não vão poder dar esse start nesse momento. Então, eu criei ali 3 níveis de associação, ok? E cada nível de associação, a pessoa, ela tem uma participação de uma comissão diferente. A comissão máxima inicial para o consultor é 30%. Para o consultor de lead é 30%, considerando que ele vai trabalhar remotamente. 100 primeiras pessoas entraram. E elas querem, por causa dos seus leads, porque elas vão trabalhar, elas pensam o seguinte, não, eu acho que eu vou dar um lead, vou fechar. Gostaria, então, entre as 100 primeiras, de entrar na categoria de 30%. Você visualiza isso como possível ou já está definido? Não, você vai entrar no 1 e como é que a pessoa escala para o 2 e para o 3? Ou, desculpe, entra no 3, como é que ela escala para o 2 e depois para o 1? Como é que faz isso? Então, o que nós projetamos ali? O trabalho a pessoa vai começar a desenvolver. Quem entrar nesses 100 primeiro vai entrar no nível 1, ok? A pessoa entra no nível 1, né, que é, digamos, o primeiro, ela tem esses 10% de comissão. Porém, ela fechou o primeiro negócio, além de ela receber a comissão, automaticamente ela pulou para o nível 2. No primeiro? Fechou um negócio. Ela para mostrar a sua capacidade também, exatamente, para mostrar que ela está entrando numa coisa que é
perfeitamente palpável e real. Entendeu? Porque aí ela já fechou o primeiro negócio. Ela tem os 10%, porém, ela tem, digamos ali, as pessoas costumam chamar de bônus, né? Que eu não vejo como isso. Passou pro 2. Passou por 2. E aí, automaticamente, o valor que ela passa a receber por negócio já dobrou. Entendeu, Jorge? Então, assim, E depois pro 3. Vamos lá. fechou mais um negócio, Vamos pro 3? eu deixo ela ir pro 3. Entendeu? E a partir Sem daí... custo. Sem custo. Ela vai mudar. É um prêmio porque trabalhou sério exatamente. e ganhou, e aí então pode passar para o próximo. Exatamente. Mas por quê? Essas 100 primeiras pessoas que estão entrando, elas vão ter esse plano para elas poderem entrar, começar ali dentro das possibilidades dela, com o time dela, com a organização dela. Fechou o negócio, recebe um pouquinho menos do que o 3, como é óbvio, né? Recebe ali os 10% dela, porém, o próximo negócio que ela fechar, ela já ganha 20. Entendeu? No próximo, ela ganha lá os 30, passa para o nível 3, dali, o único nível que ela pode passar é trabalhar presencialmente e ganhar 60%. Mas aí é uma outra realidade. É quando ela estiver preparada, se for o caso dela vir trabalhar. Exatamente. Pode ser que ela ache muito bom esse projeto desse jeito que tá, e vai trabalhar com consultor de lead, tá excelente com 30%. Exatamente. Se tu parar para observar, Jorge, tu tem conhecimento também do mercado, o que tem hoje de talento, de pessoas que trabalham como afiliados de plataforma, vendendo produtos que matam pessoas, entendeu? Pessoas que compram produtos assim, que não servem de nada, essa é a grande verdade, sabe? E essas pessoas estão ali trabalhando afiliados. O consultor de lead, assim, fazendo uma comparação mais ou menos, é como se fosse um afiliado do imobiliário. Percebeu? É como se fosse um afiliado imobiliário, mas não é afiliado porque a estrutura é totalmente diferente. Entendeu? A estrutura do negócio é diferente. Então, vamos passar para a nossa fase final aqui da nossa reunião. Eu queria saber contigo duas coisas, na verdade, tá? Acabou, você preencheu os 100, aí vão pessoas entrar, né? Por que você não continua deixando as pessoas entrar no 1, 2, no 3 sem ter que pagar para entrar? Por que elas teriam que dar uma taxa? E se tiver que dar, que taxa seria essa? Bem rápido. Então vamos lá. A questão do valor de adesão da comunidade é justamente por conta do investimento que é feito. Por exemplo, a plataforma que vai ter acesso... Para bater custo da plataforma que foi criada. Exatamente. Tem custo da plataforma, tem custo do sistema, tem vários custos. Só para tu ter uma ideia, um exemplo, eu não cheguei nesses valores, mas quando uma pessoa chega aqui em Portugal e ela vai começar a trabalhar, eu não cheguei a te dar essa informação, mas ela paga as formações que ela faz. Sim. Então ela paga as formações... eu tô dizendo por mim, aconteceu comigo, tá? Eu paguei formação, eu paguei o material que é dado na formação, e é cobrado também o acesso ao sistema. Só que eu só descobri que era cobrado acesso ao sistema quando eu fechei meu primeiro negócio. Que aí eu mandei o meu recibo, fui receber, e veio lá o desconto total, aí o que é isso aqui? Isso aqui é o acesso ao sistema. Ou seja, tudo é cobrado de quem trabalha, sabe? Então, assim, eu fiz o cálculo, analisei e falei, bom, é possível a pessoa entrar dessa forma, porém, eu também não posso arcar com todos os custos, sabe? Porque senão eu corro o risco do seguinte... Entra todo mundo, ninguém paga nada. E aí eu coloco o usuário, coloco o acesso, eu coloco o CRM, eu coloco tudo, e a pessoa acaba não se desenvolvendo, não produz nada, e eu tive aquele custo e eu não vou ter retorno daquilo. Entendi. Você tá entendendo? Então é necessário ter realmente ali um custo. Já estimou qual vai ser o valor? Para saber se é uma coisa exorbitante? Desculpa, não, porque eu não sei. Do tamanho do mercado que ela vai entrar e as possibilidades que ela já vai ter concretas de um negócio totalmente funcional e com pessoas trabalhando ali para poder ela gerar resultado, enfim, eu até falei contigo, foi uma coisa que foi pensada durante muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu tenho um grande amigo que eu te falei que quer entrar no projeto como sócio, e ele me sugeriu, falou, Fábio, um negócio desse eu não cobraria menos de 10 mil reais. Sabe por quê? Porque a pessoa entra, ela não tem limite pro que ela vai fazer nem pro que ela vai ganhar. Porque a partir do momento que ela estiver dentro, Jorge, ela tanto pode gerar lead, e isso é uma coisa que se a pessoa tiver experiência, eu recomendo, para imóveis de luxo, tá entendendo? Ela tanto pode gerar lead para imóveis de luxo, como ela pode gerar para imóveis mais acessíveis se for o público que ela acha que ela consegue melhor. Mas isso não tem limitação. Você aceita empresas? Sim, assim, exatamente. Pelo mesma coisa? Não, mas a empresa ela só entra no nível 3. A empresa só entra no nível 3, exatamente. Ela só entra no nível 3. Bom, seja outra. E quando é que você está pensando em lançar isso e de que forma? Agora em março, né? A gente vai. Mês que vem? No final de março, provavelmente no dia 30, não tem a data definida, mas pelas coisas que estão sendo resolvidas para a gente poder fazer o lançamento, possivelmente vai ser 30 de março, né? É a data que a gente tem ali em mente. E aí nós vamos colocar o link, vou disponibilizar também para você o link, caso queira. As pessoas que queiram, né, acessar lá, e elas vão entrar lá e elas vão poder ter acesso à própria página da comunidade com todas as informações detalhadas e ela vai poder fazer. Aí ela já pode fazer a inscrição dela ali, já entrar dentro dos 100 primeiros ali, mas eu acho que você primeiro vai fazer uma avaliação, não vai no currículo dessas pessoas para saber. Não, os 100 primeiros que você diz? Não, os 100 primeiros eles já vão poder me contactar a partir de agora. Eu achei que tivesse falando, achei que tivesse falando o pessoal em seguinte, desculpa que eu não percebi a pergunta. Eu tô falando... Os 100 primeiros já podem começar a me contactar a partir de agora. Quer dizer que, então, acabou o podcast aqui?
já pode... Se alguém contactar você, já entra dentro da lista dos 100 primeiros? pra Não, começar a não, é trabalhar? assim, esses 100 primeiros, eles vão me contactar, aí nós vamos fazer ali uma chamada de vídeo, vamos conversar, até para poder eu apresentar o projeto para ela em detalhes, repassar tudo e ver se de fato ela tem o perfil e ela tá interessada em entrar. Tá, isso que eu entendeu? quero perguntar. E aí, esses 100 primeiros que vão entrar agora, eles não vão direto pro CRM, eles vão trabalhar direto comigo ali. Eu passando as oportunidades, eles gerando lead, ok. Até por conta da questão do custo. Finalizou ali, fechou o negócio, aí ele já passa já pro nível seguinte, já passa da forma que a gente combinou. Da forma que eu apresentei. Entendeu? Entendi. Esses Bom. primeiros vão trabalhar comigo. Bom. Esses primeiros vão trabalhar comigo. Bom. Depois desses primeiros 100, aí a gente já... Bom, Já faz. então, olha só, nós vamos deixar, então, aqui, tô falando com você aí do Brasil, que gostou da ideia, tá? Que, de repente, sempre quis trabalhar nessa área, eu já trabalho nessa área e não sabia como pegar um mercado aqui em euro, em um mercado muito grande, aqui de Portugal. Nós vamos deixar para vocês aqui, então, pode ser um QR Code? Sim, É? posso O já. QR Code do teu Insta, talvez, né? Do teu Instagram, Uhum. então, a informação que o Fábio deixar para você. E o Portugal Connection, que é isso, né? Ele quer conectar pessoas, né? Eu achei muito, muito boa, muito fixe essa ideia do Fábio de fazer a conexão Brasil para Portugal, com você com possibilidade de trabalhar aí a um custo, cara, quase, vamos ser sinceros, né? Custo zero, né? Custo zero. É trabalho, né? Se você quiser trabalhar, se você é bom de computador, se você é bom de internet, se você tem conhece investidores, se você tem um bom network e tal, eu acho que, sinceramente, se eu estivesse morando aí, eu não deixava essa oportunidade passar, não. E também tem uma questão que é interessante, que assim, a pessoa tem uma experiência, por exemplo, em chamada telefônica, o pessoal Sim. que tem experiência em call center, essas coisas todas, Sim. ela vai usar aquilo que ela domina para gerar o lead dela. Então, pensa comigo, a pessoa, desculpa te interromper, mas se pegar esse é gancho, importante. se a pessoa, por exemplo, já tem experiência em fazer ligações frias para o cliente e tudo mais, viu aqui uma oportunidade de angariar um imóvel, por exemplo, ela pode perfeitamente por 30, eu tenho um plano lá do Skype 30 que eu ligo daqui pro Brasil direto para telefone fixo, ela coloca um plano desse no telefone dela, ela liga pro cliente aqui e já marca a visita para poder fazer a angariação e ela já tem aquele negócio dela como lead. Então, assim, ela vai explorar aquilo que ela faz no dia a dia de melhor. Entendeu? Mas eu não faço Com uma nada. nova oportunidade. Uma nova A verdade oportunidade. é essa. Ainda tem uma outra coisa que eu acredito que vai acontecer, dar essa abertura, que é o seguinte: a pessoa não tem habilidade para chamada telefônica, a pessoa não conhece de marketing digital para poder gerar lead através de campanha Google, Facebook, essas coisas todas. O que ela vai fazer? Ela pode simplesmente terceirizar. O que mais tem hoje em dia, e aparece para mim o tempo todo, são agências que prometem entregar leads qualificados para imóveis e você paga um valor fixo para aquela agência. Então, assim, a agência recebe um valor X para te entregar os leads qualificados para aqueles imóveis. Ela passa para a agência, terceiriza aquilo e ela só vai colocar aquilo no sistema e vai receber. E é uma coisa que ela pode fazer perfeitamente. Excelente.